Como já ouvimos, Pedro Nascimento Cabral promete apresentar uma moção de censura ao Governo Regional se vencer as eleições diretas no PSD Açores. O candidato à presidência do partido diz que as políticas socialistas conduziram a região a uma situação catastrófica. Declarações feitas no final de um encontro com o presidente do PSD, Rui Rio. O nosso objetivo é acabarmos com, no fim da legislatura, 24 anos de poder socialista na região autónoma dos Açores. E nesta medida, ganha as eleições no PSD regional, a primeira coisa que me proponho fazer de imediato é apresentar uma moção de censura na Assembleia Legislativa Regional dos Açores para censurar de forma veemente esta política do Partido Socialista que tem trazido os Açores a uma situação absolutamente catastrófica no que diz respeito aos setores fundamentais do nosso desenvolvimento económico e social. Esta moção de censura que conto apresentar terá, naturalmente, o pendor de censurar o Governo Regional, mas também será uma moção de censura que contará com um conjunto de medidas que o PSD deverá apresentar e tem que apresentar, que irá resultar da minha moção global de estratégia, para que não seja apenas e tão só uma moção de censura destrutiva. Nós queremos é que o PSD Açores seja o melhor partido e que seja, finalmente, governo na região autónoma dos Açores. Portanto, estou sempre disponível para debater com os meus adversários, mas estou confiante na vitória. Eu fui o primeiro candidato a anunciar a minha candidatura à liderança do Partido Social Democrata dos Açores, porque tenho convicção que sou melhor de qualquer outro candidato que possa surgir. Rui Rio diz que é tempo de acabar com a governação socialista nos Açores. O presidente do PSD quer que o partido esteja em condições de ganhar as eleições regionais de 2020. Expressar publicamente o meu agradecimento aos órgãos regionais que agora vão cessar funções e, em particular, ao líder regional dos Açores, o Dr. Duarte Freitas. Tive a oportunidade de receber o primeiro candidato que se anunciou a presidente da Comissão Política Regional dos Açores, Dr. Pedro Nascimento Cabral. Com todo o gosto ouvi aquilo que são as ideias dele para o PSD nos Açores, cujo principal objetivo que nós temos, naturalmente, é conseguir ganhar as eleições legislativas regionais de 2020. Já há tempo suficiente de desgoverno, digamos assim, do Partido Socialista nos Açores, por contraposição ao tempo em que o PSD, com o Dr. Mota Amaral, desenvolveu fortemente a região autónoma e, portanto, aquilo que nós no PSD queremos é que estejamos em condições de poder ganhar as eleições regionais e voltar a governar os Açores. Naturalmente que se vierem a anunciar mais candidatos à liderança regional e que queiram falar comigo, terei naturalmente todo o gosto em ouvir aquilo que possam ser as ideias de outros candidatos que, entretanto, se possam anunciar. Para analisar o atual momento do PSD Açores é convidado deste telejornal o comentador da RTP, Osvaldo Cabral. Boa tarde, Osvaldo. Olá, boa tarde. Antes de mais, o que é que vai mudar no PSD Açores com a saída de Duarte Freitas? Bom, para já muda uma geração, não é? Esta é uma geração muito mais nova, se forem apenas estes dois candidatos, como se prevê, e provavelmente vão mudar também algumas ideias. É preciso não esquecer que o PSD foi liderado durante estes últimos anos por um político que vinha também de uma geração, de uma escola quase, juntando os fundadores e a nova geração que depois apareceu, mas depois Duarte Freitas entrou em conflito com a geração fundadora e a partir daí acho que ele nunca mais teve hipóteses para prosseguir com a liderança do PSD. E esta é a altura certa para haver uma mudança de liderança no PSD? E já devia ter sido há 2 anos, ou seja, nas últimas eleições regionais, Duarte Freitas já se devia ter demitido do cargo de líder do PSD Açores, porque, de facto, naquela altura percebeu-se que ele já não tinha condições para prosseguir com a liderança do PSD. Apesar de tudo, sai agora com uma certa dignidade na medida em que reconhece publicamente que não tem estas condições. Olhando agora para estas duas candidaturas, estas eleições poderão ser vistas como uma escolha entre a continuidade e a mudança? Isto apesar de Alexandre Gaudêncio já ter dito que quer um novo rumo para o PSD Açores. Este vai ser o grande problema dele nesta campanha interna. Eu penso que não há mal nenhum ao mundo haver várias candidaturas dentro do Partido Social Democrata. Bem pelo contrário, eu penso que os militantes do PSD devem estar agradecidos por haver este aparecimento de vários candidatos, porque dá uma imagem de pujança e de novas ambições de jovens que querem aparecer.
Agora, temos aqui um problema, quer dizer que isto vai causar feridas profundas dentro do partido, porque há aqui duas clivagens que já se percebeu. Pedro Nascimento Cabral quer fazer um corte radical com o passado do partido e Alexandre Guardense tem uma ligação muito forte com os últimos anos da liderança do partido. Portanto, penso que Pedro Nascimento Cabral vai fazer a sua campanha acusando de ser sempre o rosto de Duarte Freitas. E de facto, é uma certa surpresa este aparecimento de Alexandre Guardense nesta corrida, porque este não era o timing previsto para ele. E é preciso não esquecer que Alexandre Guardense tem apenas um mandato autárquico. Isto não dá currículo suficiente para um líder regional de um partido, muito menos para se candidatar à presidência da governação regional. Em declarações já à Antena 1 no passado fim de semana, disseste que a candidatura de Alexandre Gaudêncio seria um erro político. É um erro estratégico. Mantens essa opinião? Sim, nesse aspecto é do ponto de vista da sua própria estratégia pessoal. Eu penso que ele não contava que teria que avançar agora. Aliás, sempre dissemos aqui, os analistas, falamos nisso muitas vezes, acerca da situação do PSD, que Alexandre Guardense seria de facto uma reserva do PSD para o futuro, ou seja, no final provavelmente dos 3 mandatos que ele poderia fazer na Câmara da Ribeira Grande, mas avançar agora acho que é um timing muito curto, porque ele tem um compromisso ainda por cima com os ribeiragrandenses, com a população do seu concelho, e eu percebo esta vontade de querer continuar também como Presidente da Câmara, acumulando a liderança do partido, o que é um paradoxo, não faz muito sentido, até porque ele próprio, quando foi Secretário-Geral do PSD Açores, não quis continuar exatamente com o argumento de que os 2 cargos eram incompatíveis, né? E, portanto, muito menos agora sendo líder do partido. Eu penso que vamos aqui assistir um pouco à reedição de Berta Cabral, quer dizer, que não foi, como todos nós sabemos, uma boa história para o PSD. Na tua opinião, algum dos candidatos parte em vantagem nesta corrida eleitoral? Alexandre Guardense parte em vantagem, apesar de tudo, porque tem o aparelho todo na mão, é um vice-presidente do PSD, é presidente do PSD da Ilha de São Miguel, portanto, é um homem aparelhístico, né, do sistema dentro do partido e, portanto, nesse aspecto tem uma experiência e uma vantagem muito maior do que Pedro Nascimento Cabral. Pedro Nascimento Cabral é uma espécie de outsider e é interessante porque ele foi recebido por Rui Rio, mas é um pouco à semelhança de Rui Rio quando entrou nessa corrida para a liderança nacional do PSD. E penso que Pedro Nascimento Cabral tem um pouco isso. Parte em desvantagem neste aspecto. Mas isso às vezes pode ter também as suas vantagens, né? Há pessoas que às vezes que já estão, de certo modo, fartas dos políticos que estão dentro do sistema e preferem ir apostar nas pessoas que estão fora, e Pedro Nascimento Cabral está a apostar um pouco neste lema. Pedro Nascimento Cabral vai avançar com uma moção de censura ao Governo se vencer as eleições. Que leitura é que fazes desta decisão? É simbólico. Todos nós sabemos que isso não vai ter consequência absolutamente nenhuma, né? Mas é uma posição simbólica e uma posição forte, de certa maneira. Aliás, deixe-me dizer que o facto de Pedro Nascimento Cabral ter avançado com a sua candidatura já há algumas semanas atrás, permite-lhe que ele já tenha apresentado uma série de propostas e de ideias, até muito interessantes, algumas delas, enquanto que Alexandre Guardense agora é que vai começar. Não se conhece nenhuma ideia, nenhuma proposta de Alexandre Guardense. Aliás, nesta apresentação da candidatura, a única que ficou é de que ele quer continuar também como Presidente da Câmara, mesmo que ganhe as eleições para a liderança do PSD. Mas é preciso que apresente, não basta dizer que o PSD quer ganhar as eleições, que ele tem ambição, que tem força. Não, é preciso apresentar propostas, as pessoas também querem saber em quem é que vão votar. Não é? Uma última questão, e muito rapidamente. O futuro político de Duarte Freitas poderá depender do resultado deste ato eleitoral? Bom, só ele é que saberá, não é? Eu penso que quando ele disse que retirava-se porque não tinha condições políticas, nem pessoais e familiares, creio que foi isso que ele Exatamente, citou. pessoais e familiares. Familiares, se não tem para continuar na política devido a problemas familiares, provavelmente não terá para continuar noutros cargos a nível nacional ou mesmo com um eurodeputado que já assumia estas funções. Eu penso que não. Eu penso que neste momento Duarte Freitas vai fazer a sua travessia no deserto, como muitos outros também fizeram, e poderá estar resguardado para outras alturas, noutras oportunidades, eventualmente. Osvaldo Cabral, o nosso tempo está esgotado. Agradeço a tua disponibilidade para vir mais uma vez ao telejornal da RTP Açores. Boa noite. Boa noite.